Olá, meu nome é Wilson Peixoto e estou aqui para apresentar o meu trabalho de conclusão do curso de Engenharia Elétrica do Centro Universitário Brás Cubas. Abordarei a questão das Smart Grids e o impacto da energia solar on-grid no Brasil. Neste trabalho fui orientado pela tutora Emily e nele abordarei os seguintes tópicos: justificativa, objetivo do trabalho, uma revisão de literatura, um estudo de caso para exemplificar, os resultados obtidos nesse estudo de caso, uma conclusão e os agradecimentos finais. Começando com a justificativa, o porquê desse trabalho. Com a terceira revolução industrial, após a Segunda Guerra Mundial, inicia-se uma fase de desenvolvimento da indústria caracterizada pelo avanço tecnológico, que inclui a automação de equipamentos, tecnologias de informação, computadores e outros dispositivos altamente tecnológicos. Partindo desse pressuposto, a demanda por energia elétrica em escala global aumentou e a necessidade de desenvolver e atualizar o sistema elétrico é constante. As Smart Grids representam um salto tecnológico fundamental no compromisso com a transição energética. A bidirecionalidade, flexibilidade e digitalização e automatização tornam possível um mapa interconectado que corresponde às necessidades dos usuários e produtores de energia. Qual o objetivo desse trabalho? Por se tratar de um tema transversal, o objetivo é apresentar projetos existentes dos quais utilizam conceitos de rede inteligente, principalmente no que se refere à inserção de fontes fotovoltaicas residenciais on-grid, bem como seus impactos positivos e negativos e os desafios dessa implantação. Vamos lá a uma revisão de literatura. O que são então essas redes elétricas inteligentes, as chamadas Smart Grids? É uma infraestrutura modernizada que integra tecnologias avançadas e permite um uso mais eficiente da energia elétrica, suavizando a integração das fontes renováveis e favorecendo a geração distribuída que reduz perdas na transmissão. Com essa otimização na gestão e demanda, melhora a confiabilidade, a segurança, a resiliência do sistema elétrico diante de eventos adversos. Contribuem significativamente para a redução das emissões de CO2, dos gases de efeito estufa e para a mitigação das mudanças climáticas. Oferece ainda uma infraestrutura inteligente, eficiente e sustentável para atender às necessidades energéticas da sociedade moderna. No panorama nacional, o que nós podemos dizer sobre a Smart Grid? O Brasil é reconhecido internacionalmente pelo seu potencial de energias renováveis. Aqui nós temos hidrelétrica, biomassa, eólica, solar, diversas fontes alternativas aí de energia renovável. Mas em um país de tamanho continental, enfrentamos desafios significativos na distribuição e de transmissão dessa energia elétrica. Nesse panorama, as Smart Grids desempenham um papel crucial para a integração de fontes renováveis à rede elétrica nacional, garantindo uma matriz energética limpa e diversificada. Programas e iniciativas. O governo brasileiro tem implantado programas e iniciativas para promover a modernização do setor elétrico, incentivando a adoção de tecnologias inteligentes e sustentáveis. Isso inclui o PROINFA, Programa de Inovação Tecnológica em Energia Elétrica, e o Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico no Setor de Energia Elétrica, que é o PID. Quais os benefícios dessa implantação? Primeiro, criação de empregos. Isso é muito importante para um país como o nosso, Competitividade industrial, redução dos custos de energia, qualidade de vida, transição sustentável e um futuro energético eficiente. Os benefícios são inúmeros. Rede inteligente abrange várias áreas de engenharia. Entretanto, nos últimos anos não faltaram investimentos para a criação de projetos para aplicação direta do tema na vida do consumidor. Alguns trabalhos relevantes, eu destaco aí o projeto InovaCity da cidade de Aparecida, aqui em São Paulo, lançado em 2012 pela EDP,
né? Consistia na troca dos medidores tradicionais por medidores inteligentes, né? Aparelhos domésticos mais eficientes. A própria EDP forneceu a famílias mais carentes geladeiras, chuveiros, com características mais eficientes de consumo de energia, a fim de baixar o consumo. Toda a iluminação pública foi substituída das lâmpadas convencionais para lâmpadas LEDs mais eficientes, com uma economia de energia aí de aproximadamente 40%, né? E a mobilidade urbana foi favorecida com a implantação de pontos de recarga de veículos solares, né, de veículos de energia elétrica, né, na verdade, e também foi cedido à prefeitura veículos elétricos para a mobilidade da prefeitura. Motos, uns carros elétricos, tudo pela EDP aí para favorecer aí o desenvolvimento elétrico da cidade. Uma pequena usina fotovoltaica de 24 kW pico, né, com um estudo da USP, também foi implementada lá em Aparecida. Além de diversos projetos de educação para conscientizar a população dos desafios dessa implantação e dos benefícios colhidos com ela, né? Destacando aí a eficiência energética e a conscientização da população do uso de energia elétrica. Outros projetos que seguiram a mesma linha, seguem aí pelo país, né? Só para exemplificar, em Sete Lagoas nós temos as Cidades do Futuro, que começou em 2012 com a CEMIG e parceiros. No Rio de Janeiro o projeto Light, né? Em 2014 pela Light e parceiros, né? Temos o programa de rede elétrica inteligente, o REI, lá no estado do Paraná inteiro, que teve início em 2021 pela Copel e parceiros. Todos seguem aí a mesma linha, deixando aí um ambiente aí voltado para a energia mais limpa e sustentável. Para exemplificar o que a gente falou, esse estudo é um estudo muito abrangente. Nós vamos focar aí no sistema fotovoltaico residencial, né, que é a fonte de geração distribuída considerada nesse trabalho. Formada basicamente por um painel voltaico, um inversor grid tie e um medidor bidirecional, os painéis voltaicos, né, um inversor que vai pegar a energia DC e transformar em AC para consumo e equilíbrio da rede, e um medidor bidirecional, né? Com esse medidor bidirecional é importante a gente entender o seguinte: o nosso sistema vai ter um pico de geração de energia durante o dia com incidência solar. Normalmente é onde eu tenho menos consumo. Então esse excedente de energia gerada vai para a rede, vai me gerar um crédito de energia, né? À noite, quando não tem sol, eu vou consumir mais energia, né, com todos os aparelhos quando eu estiver em casa, coisa do tipo. O meu sistema não gera energia, então eu vou usar a energia da rede. Então aqueles créditos que eu gerei durante o dia, eu uso durante a noite, havendo aí um balanço, né, nessa questão de energia. Para elucidar, nós usamos o software aí de simulação PVSys 7.4, que é um software amplamente utilizado para modelagem, simulação e análise dos sistemas voltaicos. Para iniciar um projeto residencial, a pesquisa meteorológica e localização desempenha um papel crucial. Padrões climáticos e a quantidade de radiação solar incidente em uma determinada área são determinantes para o dimensionamento adequado dos equipamentos. Aqui no caso, uma residência em Itaquera, na cidade de São Paulo, com latitude, longitude e altitude definidos, né? Nós conseguimos aí um albedo de 0,20. O que é o albedo? É o coeficiente de reflexão de uma superfície. É a energia que o Sol transmite e refletida de volta, né? Também é um parâmetro aí a ser considerado. Dentro dessa localização, né, baseado nesses dados de localização, o software me disponibiliza essa tabela, né? A tabela meteorológica de energia incidente, onde a gente destaca esse índice aqui, o Globior. O que é esse Globior?
se refere à quantidade total de radiação solar incidente em uma superfície horizontal em um determinado local e período. É uma medida importante para avaliar o potencial de energia solar em uma determinada região, sendo expressa por watt por metro quadrado. Né? Aí nós temos o nosso albedo aqui também transformado em quilowatt-hora por metro quadrado. Outro parâmetro importante são os parâmetros de campo. Né? A inclinação do telhado e a posição dele em relação à emissão solar também é importante. Para a nossa simulação, os nossos painéis foram posicionados com uma inclinação de 30 graus e um azimuth de 0, otimizando ao máximo a exposição solar. Né? O que é esse tal de azimuth? Azimuth é um termo usado em navegação, cartografia, astronomia e outras áreas para descrever a direção de um ponto em relação ao norte geográfico. É uma medida angular, geralmente expressa em graus, onde 0,360 representa o norte, 90 o leste, 180 o sul e 270 o oeste. No caso simulado, estamos abaixo da linha do Equador. Nossos painéis estão voltados para o norte, visando maximizar a exposição aos raios solares ao longo do dia. Você percebe no gráfico que a gente pega os picos durante o dia. Né? A maior eficiência possível a gente tentou simular aqui no software. A demanda de energia, baseado na conta aí de uma residência, né, aleatória na cidade de São Paulo, aqui em Itaquera, o consumo médio de 380 kWh. Aqui eu tenho o custo dessa energia, né, dando um total aí de aproximadamente R$ 330 no final do mês. Né? Com consumo e condições meteorológicas definidas, o software PVSYST dimensiona as características necessárias dos equipamentos, de acordo com a disponibilidade de mercado. No nosso caso, vão ser utilizados 10 painéis de 300 watts pico e um inversor de 3 kW pico. Né? 10 módulos de 300 no mercado estão aproximadamente R$ 4.000. Né? Mais suportes desses módulos 200, nós vamos pegar um inversor aí aproximadamente 2.300, outros componentes como cabo, conector, alguma coisinha de infra R$ 1.500, estudos e análises de engenharia 3.500, instalação, que inclui infraestrutura, a instalação do próprio equipamento, aproximadamente 4.300, e eu vou finalizar aí com um valor de aproximadamente R$ 16.000. Né? Com tudo isso, o software me dá resultados se eu utilizar esses equipamentos de acordo com todas as características apresentadas anteriormente. Né? Nós vamos ter o índice de performance, que pode ser avaliado por diferentes métricas que fornecem insights sobre o desempenho e eficiência do meu sistema. Podemos observar que no sistema simulado obteve um resultado satisfatório de energia útil produzida, com baixas perdas. Né? Aqui, por exemplo, perdas em absorção 0,72 kWh por dia, perdas do sistema, inversor e tudo mais, 0,16 kWh. E a energia útil produzida na saída do inversor foi de 4,39 kWh por dia. Né? Um sistema bem eficiente aí para as nossas necessidades. No demonstrativo anual da geração, a gente percebe, né, nos meses do ano aí, que houve uma geração próxima do que a gente previa. Né? Com exceção em 2 meses aqui que teve abaixo, mas todos os outros meses compensaram. Então me deram um crédito suficiente para compensar esses 2 meses e sobrar. Né? Isso demonstra que o meu software fez um bom dimensionamento do meu sistema aí. O ROI, que é o nosso retorno de investimento, talvez seja o índice mais importante aí de quem instala um sistema fotovoltaico, é saber quando ele vai começar a ter lucro com esse investimento, né? Que é a viabilidade econômica do projeto. Pode ser considerado, no nosso caso, bem empolgante. Observa-se que aqui, ó, a partir do 6º ano,
o sétimo já é lucro, né? E em 20 anos isso daí vai se propagar pagando bem o investimento aí, preparando para uma renovação futura, né? Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é o custo de manutenção. Daquele lucro apresentado anteriormente, aproximadamente 20% vai ser utilizado com manutenção. Normalmente esse custo é baixo, no entanto, a gente precisa considerá-lo aí para qualquer eventualidade, né? O mais importante quando a gente pensa em natureza e ecologia é a emissão de CO2. A gente sabe que durante a fabricação dos componentes há emissão de CO2 associada, tanto na extração do silício, por exemplo, né, há uma emissão de CO2. Na fabricação das peças também há uma emissão de CO2, mas uma vez em operação, por não liberar poluentes atmosféricos, o balanço final das emissões se torna positivo. Por exemplo, no nosso caso, considerando toda a emissão para a implantação do sistema, desde a extração, fabricação e implantação, foram gerados aproximadamente 5,25 toneladas de CO2. Né? Só que as emissões evitadas em 30 anos vai ser aproximadamente 11,7 toneladas, me dando aí um saldo positivo de quase 5 toneladas de CO2 que eu evito jogar para a atmosfera. Né? É um balanço bem interessante aí no ponto de vista dessa simulação. Então vamos lá. Qual é a conclusão que eu tirei dessa apresentação? A geração distribuída oferece uma série de benefícios e um futuro energético mais sustentável e resiliente. Em contrapartida, o gerenciamento dessa demanda, a gestão dos resíduos e o alto custo de instalação inicial são desafios que exigem investimentos, políticas adequadas e incentivos para garantir a estabilidade, segurança e equidade na distribuição desses benefícios. Deixo uma proposta a um futuro sustentável. Precisamos de políticas e regulamentações favoráveis, desenvolvimento de tecnologias para gerenciamento dessa demanda e implantação, incorporação de sistemas de armazenamento, por exemplo, baterias, que aí eu conseguiria acumular aquele excedente diurno para usar à noite, dando uma estabilidade na rede, né? Reciclagem e reutilização desses componentes no futuro vai ser um problema se a gente não implantar desde já uma política correta de reciclagem e um programa de reciclagem e reutilização. A educação da população sobre os benefícios e desafios encontrados aí nesses projetos. Por fim, o planejamento urbano sustentável pode integrar a energia solar em projetos de desenvolvimento urbano desde o início, incentivando o design de edifícios solares e a implantação de infraestrutura de energia renovável em áreas urbanas, com investimentos contínuos em pesquisas e desenvolvimentos, impulsionando a inovação em tecnologias solares, tornando sistemas fotovoltaicos residenciais mais eficientes, acessíveis e sustentáveis a longo prazo. Terminando essa apresentação, eu faço os meus agradecimentos, primeiro a Deus, pela vida que tenho, graças a Ele, ao apoio e incentivo da minha esposa Aline e da família, do conteúdo oferecido pela Brás Cubas, que ajudou muito no desenvolvimento profissional, aos tutores pelos esclarecimentos prestados em todas as situações onde eu barrei aí em dúvidas, fui bem esclarecido, e a minha empresa onde eu trabalho, a CPTM, pela oportunidade de desenvolver esse curso com vocês. Muito obrigado pela atenção, até logo.